Boa noite. A Roda do Mundo recorda hoje a situação na fronteira entre Timor-Leste e a Indonésia em outubro de 1975. Apresentamos a segunda parte de um conjunto de 2 trabalhos, uma compilação das crónicas que uma equipa da RTP enviou de Dili a pouco mais de um mês da invasão militar de Jacarta. Na primeira parte, que vimos na semana passada, Adelino Gomes, Erlander Mendes, Jorge Teófilo e Manuel Patrício deram-nos um retrato da situação política em Timor-Leste. Nesta segunda parte, a equipa da RTP mostra o que já era então a interferência militar da Indonésia na fronteira entre os dois países. Boa noite, Adelino Gomes. Boa noite. Quando saíste de Lisboa, creio que no final de setembro, Sim. já havia alguns rumores de interferência indonésia em Timor-Leste? Não. A ideia que havia antes, pelo contrário, era de que ainda havia apenas uma guerra civil no território, coisa que já não correspondia verdadeiramente à verdade. Como nós viemos 2 semanas depois, quando entramos no território, isto é, quando saímos da ilha do Atauro para Dili, nos começámos a perceber. A guerra civil praticamente tinha acabado com a vitória da Fretilin sobre as forças que lhe eram adversas. Mas quando chegaste a Dili já havia rumores de intervenção indonésia. Sim, a Fretilin dizia-nos que a Indonésia estava a interferir, aliás, dizia que estava a interferir desde 74, não é? Mas não havia ainda evidência e, sobretudo, não havia testemunhos independentes de que houvesse na fronteira uma intervenção militar do exército indonésio. Mas quando tu viste aqueles barcos todos, aqueles navios de guerra, enfim, suspeitaste pelo menos de qualquer coisa? Não, na primeira semana, da primeira vez que nós vamos à fronteira, na zona de Maliana, Balibó, Batugadé, que era Batugadé era a única localidade que estava nas mãos do MAC, Movimento Anticomunista, assim era o nome desse movimento, que agrupava um conjunto de partidos como a UDT, como o COTA, como o Partido Trabalhista, havia inúmeros partidos em Timor. Todos eles apoiados pela Indonésia? As circunstâncias puseram-nos nos braços, eu diria até não nos braços, mas abatados de pés e mãos na Indonésia. E a Fretilin era um movimento que se assumia como movimento comunista? Era uma frente comunista, digamos assim? Nasceu como social-democrata, mas na verdade tinha uma componente, tinha um ramo fortíssimo de jovens, muitos deles estudantes aqui em Lisboa, de tendência marxista-leninista, não tendência pró-soviética, pró-chinesa, e eles tiveram uma grande importância no evoluir da situação política no interior da própria Fretilin. Mas dizia-te eu que quando chegamos, portanto, junto à fronteira, vemos barcos de guerra indonésios ancorados nas praias de Batugadé e logo no primeiro ataque que nós testemunhámos, ou tentativa de ataque, helicópteros a voar, nenhum helicóptero estava nas mãos de nenhum dos contendores, era do exército indonésio. Portanto, há 2 tentativas de assalto a Batugadé. Que nós tivéssemos testemunhado, penso que houve mais. Queres contar-nos como é que foram essas 2 tentativas que vocês acompanharam, mais ou menos? As tentativas, vistas assim à distância, mesmo na altura, evidentemente, a Fretilin era um pequeno movimento. Não tinha exército, teve que, à pressa, durante a Guerra Civil, formar um exército. Que exército era esse? Eram os soldados e os sargentos do exército português, que quando o governador Lemos Pires foi para a ilha do Atauro com os paraquedistas portugueses, ficaram e se assumiram do lado da Fretilin. E, portanto, foi esses militares do exército português, mais as tropas de segunda linha, as célebres tropas de segunda linha, tinham Mausers, velhas Mausers, que fizeram um exército, as Falintil. E, portanto, era um grupo de pessoas com G3, com Mausers, com as agaias, com um mínimo de enquadramento. O enquadramento era dos sargentos, e havia um ou outro oficial. Portanto, era um exército que, como exército convencional, deixava muito a desejar. Era um isso não exército tornava malver. a luta muito desigual. Sabes que a palavra malver quer dizer pé descalço. Era um exército verdadeiramente malver nesse sentido. Era um exército de pé descalço, mal armado. E por isso, numa luta com a Indonésia, seria sempre... Mas repara, ainda não havia uma luta direta com a Indonésia. Na verdade, tinha acabado de haver uma luta fratricida entre timorenses. E, portanto, que tinha sido vencida pela superioridade, penso eu, militar destes sargentos e destes soldados, antigos soldados do exército português que aderiram à Fretilin. Agora começava, e portanto eles dominavam o território. E o que nós vimos é que começava a haver do outro lado cada vez menos uma resposta por parte dos timorenses adversários da Fretilin, mas estes timorenses já passavam a ser enquadrados pelo exército indonésio.
já estava a presença das fragatas, lá estavam os helicópteros de reconhecimento e, mais tarde, quando se deu a primeira tentativa de invasão, lá estavam já oficiais indonésios a comandar verdadeiramente as tropas. Obrigado, Adelino. Vamos então ver as duas tentativas da Fretilin para se apossar da localidade de Batugadé. Duas operações militares frustradas, duas derrotas dos independentistas timorenses face ao poderio militar dos homens apoiados por Jacarta. Estamos no acampamento da Fretilin, junto da localidade de Maliana, que foi o final da nossa viagem, da nossa ida até Batugadé. Batugadé, localidade que foi invadida por forças, segundo a Fretilin, forças indonésias, portanto, possivelmente forças da UDT ou da APODET apoiadas por helicópteros e por aviões e um navio também de guerra indonésio. É uma viagem longa, como já tivemos a ocasião por várias vezes de o afirmar e o demonstrar, julgamos, através de imagem, por péssimos caminhos. Hoje vamos prosseguir a viagem, mas não queríamos deixar de aqui fazer uma pausa e procurar saber destes combatentes a razão pelas quais eles estão aqui, de armas na mão. Eu iria perguntar e peço ao meu camarada operador que agora mostra aqui para o seu lado esquerdo. Portanto, eu vou-lhe perguntar assim, fala português. Queria saber apenas porque é que vocês são da Fretilin e não são da UDT? Quem é? Como? Somos Mauere. Então e os Malberes são todos da Fretilin? Sim, senhor. Porquê? Porque nós queremos a independência. E com a UDT não conseguiu a independência? Não. Eles são fascistas. Quantos anos é que você tem? Nós temos 19 anos. Não, 19 anos? Sim, senhor. E quando é que resolveu entrar para a Fretilin? Quando é que entrou para a Fretilin? Quando é que lhe deram essa farda? Foi há muito No dia tempo? 20 de agosto. 20 de agosto? Sim, senhor. E tem tido muitas dificuldades? Mais ou menos. Então o que é que está a comer? O que é isso? Mandioca. É pão do Mauere. Pão de mel. Como é que fez isso? Como é que fez isso? Hã? Explique-me como é que arranjou. Para já tem aqui uma corda partida, não é? Mas como é que arranjou isso? Foi você que arranjou isso à mão? Não foi eu. Então? O camarada arranjou. O que é que isto quer dizer? Vigilância. Vigilância? O que é que fazem os homens da vigilância? Estão atentos, não é? Não sei. Então o senhor tem aqui vigilância? Esse é o DT que... Isso é um despojo de guerra, não é? E este, onde é que arranjou? Isto é da PM. Era da PM. Mas você não era da PM, não? Não, eu sou de milícias. É das milícias? Muito bem. Agora vamos aí procurar. Fala, você parece que... Vamos ali procurar. Vamos aqui falar com este senhor. Importa-se falar um bocadinho. Fala português. Fala português. Não fala. Não fala? Então, alguém pode aqui ser intérprete? Eu vou-lhe aqui fazer umas perguntas. Você pode falar a língua dele? Eu queria saber dele, tanto se alguém puder traduzir, porque é que ele é da Fretilin. Porque é que ele escolheu a Fretilin. Se eu uso o cargo de Fretilin. Se eu uso o cargo de Fretilin. Por que é que foi? Podia ter ido para o outro sítio, porque é que é da Fretilin. Ao cargo Mauere, Timor. Ele quer Mauere porque ele é Timor. Escolho o Fretilin porque Ele é Timor. ele é Mauere. E quer a independência. Já estamos com vocês há muito mais de 24 horas, nesta caminhada para Batugadé, e apercebemos de que, na verdade, há deficiências de organização na Fretilin. Eu gostava de lhe perguntar se isso tem a ver com o facto de vocês, afinal, na guerra terem começado, nas ações militares terem começado há um mês e pouco, não é? Se tem a ver com outras dificuldades internas do movimento. Pois, a nível organizacional, a Fretilin desde o início pois, tem surgido como um partido que tenta ser o máximo organizado. Embora parece-me a mim que faz parte do próprio avanço da luta, as contradições possam surgir a nível do partido, isso é lógico, pois neste momento nós surgimos antes do 20 de agosto já mais ou menos organizados. Simplesmente o surgimento
desta fase de luta, que nós poderemos considerar luta de libertação nacional, portanto uma fase superior de luta política, realmente tivemos que aceitar, pelas próprias condições, toda uma série de camaradas que até ao princípio não estavam integrados no nosso processo. Isto foi criar uma certa, talvez, desorganização de início, que estamos a tentar superar, e parece-me que neste momento, pois, a organização é possível, à medida em que a maior parte das pessoas começam a consciencializar-se realmente do problema que a Fretilin tenta levar à frente, portanto, a luta pela libertação nacional. O ataque a Batucadé, inicialmente previsto para hoje à tarde, foi adiado. Adiado para as 3 horas de madrugada. Porquê? Podemos saber porquê? Porque o tempo, não, quer dizer, o tempo que foi combinado estava previsto para hoje, mas que o pessoal ainda não tinha. Chegámos tarde e ainda não tinha almoçado. Foi pré-combinado de que às 3 horas é um sinal de tirar, quer dizer, o sinal com dois tiros do morteiro, morteiro, sim. E aqui começar a fazer um tiro pelo menos por volta de 1 hora. E os senhores sabem se eles são muitos ou não? O que é que sabem? Com aquele pessoal de ontem que viemos. Não, eu estou a dizer lá em Batucadé. Desculpe, Sabe mas se são muitos, se são poucos? Não sei, porque segundo me disseram o meu dia, de que o barco um barco indonésio de guerra, base de guerra, estava ali ancorado lá embaixo. Mas logo parece que o comando que deu conhecimento pelo rádio Racal, de que parece que alertaram o inimigo e então afastaram e agora já não estão ali as coisas do barco de guerra. Bom, então amanhã de manhã está a fazer conta de tomar um pequeno almoço a Batucadé? Ou Sim, almoçar? Pelo menos às 3 horas e tal. Amanhã é aquilo, o pessoal vai tomar o pequeno almoço em Batucadé. Sim. Então fica com essa promessa sua. E, entretanto, nós às 3 da manhã aqui estaremos também para tentar acompanhar os combatentes da Fretilin até Batucadé. Sim, senhor. Os nossos estão lá quase a entrar lá para a Batucadé. Estão lá depois os nossos de lá avançaram. Já estavam para cercar a malta. E depois eu cheguei com Berlier. Cheguei lá com Berlier, mandaram logo bazuca. Eu consegui safar a Berlier. Virei a Berlier e consegui safar. O pessoal está a ser cercado pelos gajos e os gajos têm em maior número de indonésios que estavam quase prestes a cercar e alvejar aqui o inimigo por um motorista não acertou porque ele teve que desviar lá da dois bazucas e morteiros. Senhores espectadores, bom dia ou má dia. Nós estamos aqui ainda em Balibó. A guerra começou há algumas horas, tiros passados, morteiradas, canhão, etc. E a verdade é que há poucos minutos fomos surpreendidos com 2 tiros de canhão que rebentaram mesmo aqui perto de nós. Estamos assim um pouco sem sabermos onde nos protegermos, senão aqui nestes restos de uma antiga igreja católica. Estamos aqui, portanto, os 3 guias que nos acompanharam, mais um militar da Fretilin, que estava na secção que tinha ele vem aqui aparecer, estava na secção que tinha o morteiro, e mais um jornalista australiano que está a fazer serviço para a Reuters e que também, ele próprio já acompanhou uma vez a tomada de Batucadé. Nós parece que não é desta vez, uma vez que as coisas estão difíceis, como viram há pouco, regressou uma Berlier e agora arrebentou pela segunda vez um tiro de canhão, julgo eu, aqui ao pé.
perante uma ofensiva que, segundo a Fretilin, é desencadeada por um exército estrangeiro, que capacidade têm as Forças Armadas do Timor-Leste, da Libertação de Timor-Leste, de resistir a uma ofensiva desse género? Bem, eu, neste momento, nós estamos bem apetrechados com o material que o exército português deixou cá. É claro, considerando que nós somos uma ilha e podemos, de um momento para o outro, ser boicotados, pode-se dar o problema, portanto, de acabarem as munições e nós ficarmos sem as munições e posso até pôr o problema de nós nos rendermos. Mas eu quero salientar que, quanto à rendição, para as Falentil é simplesmente impossível. Que capacidade teriam as Falentil de, por exemplo, passarem de uma quase guerra convencional, que é aquilo que estamos a assistir agora, no momento em que fazemos esta entrevista, à guerra de guerrilhas? Olha, nós temos muitas possibilidades de fazer, portanto, seguir o sistema de guerra de guerrilhas, porque a própria natureza, Timor, ajuda a guerrilha. Portanto, eu acho que, no caso de o exército indonésio cair aqui em cheio, pois a nossa solução é recolher-nos às montanhas e fazermos uma guerra de guerrilhas. Maquete de apontamento de voleibol. Senhores espectadores, estamos nas instalações de um antigo forte português, vê-se ali ainda ao canhão, há uma metralhadora escondida, soldados da Fretilin. Aqui funcionava um posto administrativo e temos aqui uma vista sobranceira Batugadé. Batugadé, que era o objetivo final da nossa vida aqui e que é o objetivo das tropas da Fretilin, mais à esquerda do operador, por trás das cristas daquela árvore descarnada, há um pouco de fumo, é Batugadé. Batugadé está ocupada por tropas da UDT, apoiadas por forças da Indonésia, segundo a Fretilin. Para a esquerda de Batugadé, portanto, a partir de uma zona lá ao fundo da praia onde se vê areia e aqueles montes atrás, temos, portanto, para a esquerda, operador, por favor, para a esquerda temos a Indonésia, não é? Portanto, é a fronteira com a Indonésia, atrás destes primeiros montes é a Indonésia. Quinta-feira, 16 de outubro de 1975. São 15 horas da tarde, a equipa de reportagem da RTP está na povoação de Balibó, próximo da fronteira com o Timor indonésio. Poucas horas depois, forças anti-Fretilin iniciarão um ataque conjugado a Balibó e Maliana. Soldados de segunda linha da Fretilin concentram-se na praça de Balibó na expectativa do ataque iminente. Em Balibó ficaram 5 jornalistas da televisão australiana que ali estavam há uma semana para filmarem ações de fogo. Segundo a versão indonésia, foram mortos nesta mesma casa onde vemos, ao lado de uma inscrição das Falentil, braço armado do povo Maober, a bandeira australiana desenhada por aqueles nossos camaradas. Deixámos-los bem dispostos a beberem cerveja. Os últimos soldados que os viram relatam que estavam a filmar o bombardeamento destes mesmos barcos sobre Balibó. Barcos de guerra indonésios que nós filmámos antes do ataque, desde o forte português que defende a povoação. Nós preparávamos-nos para uma calma noite aqui nas instalações do Padre Bruno, que possui uma missão e uma escola primária para crianças, portanto, daqui de toda esta área, aliás, vêm de longe. Preparávamos-nos para uma noite calma, quando, a partir das 11 horas da noite, nunca mais pudemos descansar. Estão a ouvir de novo os tiros. Aqui não sei para que zona é que será, o Hélio sabe que zona é que será esta. Não? Destes tiros agora. Será? Aqui no alto. Será mesmo Maliana? É Maliana. Bom, portanto, Maliana é um dos redutos da Fretilin. É um reduto importante, já que fica a defender uma das zonas da fronteira onde normalmente se infiltram as tropas do movimento anticomunista. Portanto, o que vos podemos dizer é que, depois desta experiência de uma noite inteira
em que víamos os clarões e cada vez se aproximavam mais os rebentamentos, não é nada agradável estar debaixo de fogo. Por outro lado, devido à completa falta de informação que temos, não nos é possível dizer se... Não nos é possível, portanto, aqui deve ser agora a resposta de Maliana, não nos é possível dizer se as tropas do movimento anticomunista ou da Indonésia, seja quem for, avançaram, ocuparão Maliana, não ocuparão Maliana, se estão próximos, se não estão próximos. No entanto, estes disparos, neste momento, dão-nos a ideia de que não digo corpo a corpo, mas realmente a fuzilaria entre as duas... como veem lá ao fundo, não sei se é possível, estamos em contraluz, não sei se é possível, há uma fumarada que se eleva de Maliana, é onde fica o quartel-general aqui no local. Esta barragem de artilharia, não conseguimos entender se ela é de um lado, se é do outro, deve ser pergunta e resposta, digamos. A verdade é que os nossos camaradas da Fretilin começam a pôr a hipótese, ou puseram durante esta noite a hipótese, de avançarem. Nós ficaríamos aqui junto do padre Bruno, uma vez que somos jornalistas, para ver se não nos aconteceria nada de especial. Chegou-nos agora a informação, há alguns minutos, de que realmente as tropas do movimento anticomunista teriam ocupado mesmo ali a vila de Maliana. Portanto, estão a 2 ou 3 quilómetros e os camaradas da Fretilin, que nos tinham guiado, o condutor e o elemento que nos tem sempre acompanhado, o Departamento de Orientação Política, resolveram fugir porque, evidentemente, se forem feitos prisioneiros, enfim, será completamente diferente do facto de, se nós formos feitos prisioneiros, possivelmente poderão ser mortos, não é? Até porque estão armados. Julgamos que esta ação será uma ação concertada, isto é, também em Balibó, por aquilo que ouvimos durante a madrugada, também em Balibó terá havido um contra-ataque do movimento anticomunista. Por nosso lado, combinámos com o Padre Bruno, ficaremos aqui nas instalações do Colégio do Padre Bruno, à espera daquilo que vai suceder. Partimos às 17h30 da missão de Maliana, sem guia, com cerca de 25 a 30 quilos às costas. Deixámos o restante material à guarda do Padre Bruno. O Padre Bruno, aliás, disse-nos que arranjaríamos guia num posto lá em cima. Era só subir uma garganta mesmo em frente. Subimos essa garganta, deambulámos e nunca mais víamos a casa de zinco de que nos falara o padre. Por sorte, encontramos uma patrulha de soldados da segunda linha da Fretilin que nos conduziram ao posto de Cailaco. E aí começou o suplício. Imagine-se o que será a subida da Serra de Sintra, sem ser por estrada, e ao chegar-se ao palácio, ter de se subir de novo um monte igual. Foram 7 horas de caminhada, com material às costas. Falar da nossa caminhada, fuga, através de montes e desfiladeiros, é falar de suor, de cansaço, de angústia e medo, por vezes, e falar também, especialmente, da sede que sentíamos. No outro dia, e esta foi uma constante de toda a caminhada, tivemos a ajuda de malberes, que nos levavam as bagagens, além de 3 a 4 soldados que nos protegiam. O sol e a sede, e as pernas que pesavam cada vez mais, os rebentamentos ao longe, a convicção de que a Indonésia estava a invadir o Timor-Leste, tudo isto junto nos desesperava, mas também nos dava forças para continuarmos. Sonhávamos com Dili, pouco falávamos uns com os outros. Na caminhada infindável, as paragens eram cada vez mais frequentes. Os soldados e os malberes não suavam, não bebiam água, pareciam não se cansar, enquanto nós nos sentíamos cada vez menos capazes de avançar. Quando chegávamos a uma aldeia, o chefe mandava assar frangos, preparar arroz e assim nos davam comida. As mulheres, as crianças, eles próprios saíam das camas, que são camas de pau, duras, portanto, com uma esteira apenas por cima, e nós ali ficávamos. Era o melhor que cada aldeia, que cada casa tinha para nos oferecer. Mas para nós, e sinceramente, era uma dormida extremamente incómoda, que no outro dia nos deixava os ossos completamente partidos. Assim prosseguimos pelos desfiladeiros, e especialmente pelas colinas, pelos montes, os soldados e os nossos guias dizendo-nos sempre que era ali atrás a próxima paragem, mas ali atrás eram mais 2 a 3 horas, nós tínhamos de andar, por vezes com sede a apertar cada vez mais, e a própria sede e a própria água que nós bebíamos a fazer-nos mal. Na
parte final da nossa caminhada, tivemos a ajuda de 3 cavalos. Porém, mandámos-lo imediatamente à ATSAB, a avisar o comandante das forças da Fretilin locais, para que nos pusesse à disposição, se possível, um carro para virmos imediatamente para Dili, que era o nosso paraíso sonhado. Ficámos, portanto, apenas com 2 cavalos. Um deles não podia com um dos nossos camaradas, o Teófilo, do som. Por isso mesmo, ele, com a sua inventiva, arranjou maneira de ser puxado pelo cavalo. O outro estava à disposição de 3 de nós, o que, naquela altura, era muitíssimo pouco. Falar-vos, portanto, da nossa viagem é falar-vos da dificuldade. Julgamos que as imagens traduzem, embora as imagens tenham sido apenas obtidas durante o dia e de noite nós continuássemos também a subir, as imagens traduzem um pouco daquilo que era o nosso cansaço, o nosso desespero e, por vezes, o nosso medo. Uma imagem nos ficou de toda esta caminhada longa e difícil, quando já nos aproximávamos de Atsab, quando, portanto, Dili já não parecia assim uma esperança perdida, mas uma coisa concreta que cada vez mais se aproximava. Nós tivemos de parar no carro em que já íamos, porque, no meio do caminho, alguns homens nos esperavam com uma cafeteira de café e vários copos de café. Esta imagem traduz aquilo que é o povo Maubert. Esta imagem é para nós a melhor recordação que trazemos da longa, difícil e inesquecível ao mesmo tempo caminhada que fizemos por montes deste país que, podemos afirmá-lo, cujos habitantes querem, na verdade, ser independentes. Adelino, não está presente na reportagem, és capaz de me dizer o que é que os levou a optar pela fuga? Durante as primeiras 12 horas de combates em Maliana, eu não expliquei também que esta missão, o Colégio Infante Sagres, ficava numa colina sobre a vila. Durante as primeiras 12 horas isso não se pôs sequer, não era uma hipótese. E o padre Bruno, a essa altura, quando, depois daquela manhã, nós filmámos logo, ainda o sol não tinha nascido, porque estávamos sempre à espera que acabasse a resistência e nós não teríamos imagens. E naquele tempo não se podia filmar de noite, porque não havia filme reversível. Portanto, era preciso alguma luz. E quando, por volta das 10, 11 da manhã, a fumarada começou a aumentar, chegámos a dizer ao padre Bruno, bom, se calhar o melhor é irmos embora. Ele disse, não, eu fui o professor deles todos, dos Chico Lopes, dos da Fretilin, quando eles chegarem aqui, eu puxo-lhes as orelhas, eles não fazem mal a ninguém. Mas cerca da 1 da tarde ele começou a ficar nervoso, realmente as coisas estavam muito, muito más. E os nossos guias da Fretilin, nomeadamente o Hélio Pina, nós tínhamos dito, vocês devem se ir embora, nós somos jornalistas, mas vocês são da Fretilin, e, portanto, se eles chegarem aqui, vocês são presos e provavelmente mortos. Ele tinha tentado fugir e não conseguiu, voltou afogueado, porque ele disse, eles já ocupam tudo. E a essa altura foi-se embora, pelos montes também. E o padre Bruno, a essa altura, aconselhou-nos, o povo começou a fugir também. Passavam centenas de pessoas, passaram por nós com os seus haveres, etc., em direção às montanhas, e o padre Bruno disse, bom, é melhor vocês irem-se embora. Eu quero que vocês se vão embora. E nós, mas vamos embora para onde? E então ele disse-nos, vem àquela casa, via-se um telhado de zinco, no alto da montanha, a brilhar ao sol, eram 3 da tarde. Vão para lá porque há lá um chefe de suco, portanto um chefe da aldeia, e peçam-lhe, que ele conhece-me, falem-lhe em mim, ele indicar-vos ao caminho para Dili. Então e o material? Nós tínhamos Nagra, uma Nagra pesa 10 a 12 quilos, tínhamos a Arriflex, ele disse, deixa a câmara. Deixem aqui isso, que eu faço chegar a Dili. A verdade é que 3 dias depois, quando chegámos a Dili, estava lá já o material. E portanto, avançámos, só que, entretanto, o sol pôs-se e nós nunca mais vimos o telhado de zinco e ficámos perdidos. E a essa altura discutimos uns com os outros o que é que devemos de fazer. Estamos perdidos. Ouvíamos os tiros ao longe, os tiros nunca mais deixaram de existir. Deixaram de nos acompanhar durante horas e horas. E quando eram cerca de 8 da noite, já se viam apenas a silhueta dos montes. Ao longe, vimos
figuras ao longe. E o problema que se nos pôs é, são os invasores ou são os que estão cá? Vamos chamá-los ou não os vamos chamar? E muito ao jeito do tempo de então, há certas palavras que são, quando eu digo os camaradas da Fretilin, a palavra camarada é uma palavra usada. Fizemos um plenário no meio da fuga os 4 elementos, aqui na televisão, na RTP, o jornalista era o chefe de equipa, não é? Mas aquilo era uma questão de sobrevivência. E de repente vimos que não estávamos de acordo. Vamos chamá-los ou não os vamos chamar? Se eles forem indonésios, matam-nos. Se não forem indonésios, mas não sabemos se eles são indonésios. Fizemos uma espécie de plenário de votação e empatámos, 2-2. De modo que eu aí decidi, eu acho que não temos outra saída, são chamar. E chamámos. Ei, pss. E aqueles momentos em que as pessoas que estão a 200 metros começam a aproximar, dar-me a perrada, olhar para nós, pé em pé. E nós, quando eles se aproximam mais, nós dizemos assim, somos jornalistas, portugueses. E eles não dizem nada e continuam a avançar com a arma virada para nós. Portugueses, jornalistas. E só quando chega a 2 metros de nós, o que vem à frente com a arma diz assim, portugueses, jornalistas, vinha à vossa procura. E era então um grupo, uma secção, que tinha sido mandada pelo Hélio Pina, quando chegou são e salvo a uma posição dianteira da Fretilin, disse, vão ver se salvam os jornalistas portugueses. E então este grupo vinha a regressar a essa posição da Fretilin para dizer que nós devíamos estar presos, porque quando chegaram à missão do Padre Bruno, onde nós éramos supostos ter continuado, ela já estava ocupada pelos invasores. E, portanto, eles iam dizer, eles estão presos. Quando nos viram, disseram, bom, nós íamos à vossa procura, íamos dizer que vocês já estavam presos, assim, venham connosco. Adelino, quando é que tomaste consciência que podias ter tido a mesma sorte dos jornalistas australianos? Ou por outra, quando é que soubeste o que aconteceu aos jornalistas australianos? A primeira parte da pergunta, eu tomei consciência que podíamos ser mortos quando vi o Padre Bruno a dizer, vão-se embora. Eu julgo que ele teve uma premonição. Eu pensava que não, e por isso disse, nós somos jornalistas. E o Padre Bruno, quando nos diz às 3 horas, vão-se embora, eu pensei, bom, se ele nos manda embora é porque realmente não tem confiança naquilo que se vai passar, porque aquilo foi realmente muito violento. Pensámos naturalmente nos jornalistas australianos, só vimos a saber que eles tinham sido mortos quando chegámos a Dili e as pessoas que lá estavam, a Jill Jolliffe, por exemplo, olharam para nós como fantasmas, porque eles estavam convencidos, aliás, chegou aqui a ser noticiado, nós tínhamos desaparecido e eles pensavam que também nós tínhamos sido mortos. E depois começámos a falar com alguns combatentes da Fretilin que nos contaram então que os jornalistas tinham continuado em Balibó e tinham sido mortos. Repara que tudo isto se passa, aquelas imagens em que os vimos a beber cerveja, é a tarde, são cerca de 5 horas da tarde, do dia em que começou essa primeira tentativa de invasão. E a primeira tentativa de invasão, aos nossos ouvidos, começou às 11 da noite desse mesmo dia, portanto 6 horas depois. Exato. Nós tínhamos saído simplesmente porque já estávamos ali há 3 dias à espera do ataque, e o ataque nunca mais vinha. E nós estávamos lá, houve uma conversa muito interessante com os jornalistas australianos, porque eles chegaram nesse dia que nós tínhamos decidido abandonar Balibó, porque nos tinham falado que havia em Bobonaro, a cerca de 40 km, uma companhia de mulheres que estava a ser formada pela Fretilin. Isso dava imagens interessantes e, portanto, não podíamos continuar ali sem imagens, não é? Porque nunca mais havia um ataque que se visse em termos televisivos. E, por outro lado, nós tínhamos lá ido fazer uma reportagem sobre o Timor todo, e, portanto, era demasiado tempo. E quando eu digo aos jornalistas australianos, olha que isto parece que não vai ser já, embora houvesse uma grande tensão. O Greg Shackleton, que é um dos jornalistas que aparece a fazer a reportagem, diz-me assim, mas se eles entrarem é por aqui ou não é por aqui? Eu disse, estou convencido que é por aqui. Então eu vou ficar aqui até eles entrarem, porque o meu chefe de redação mandou-me vir a Timor filmar 2 ou 3 minutos de guerra. E eu disse-lhe, eu também vim filmar isso, mas vim fazer mais do que isso. Nós somos a antiga potência colonial, vou tirar outras imagens. Em teu entender, eles foram mortos porquê? Hoje? Que há um novo inquérito na Austrália, enfim... Foram mortos simplesmente porque eles eram a prova provada. Eles tinham as imagens de que a Indonésia já estava a intervir em Timor. O grande problema nesse tempo é que a Indonésia dizia que se tratava apenas de uma guerra civil. E estava preocupada com a guerra civil. E, portanto, ela queria aparecer como protetora. As imagens que aqueles homens, como nós um pouco, com os vasos de guerra, etc., tinham, a história que eles tinham para contar é que já não havia uma guerra civil, havia a intervenção de um país, a República da Indonésia, em Timor. E, portanto, deitava por terra toda a política internacional, toda a diplomacia
Indonésia, na qual, infelizmente, do meu ponto de vista, as autoridades portuguesas constituídas nesse tempo acreditaram. Tu, quando regressaste a Portugal, já vinhas com a sensação que a Indonésia ia mesmo invadir a totalidade de Timor-Leste? Eu tinha a certeza de que se Portugal continuasse a não acreditar que a Indonésia já estava a intervir em Timor, a Indonésia acabaria por intervir totalmente em Timor. É pena nesta... Há muitas imagens que nós filmámos que não estão aqui, perderam-se, não sei o que é que são feito, é feito delas. É pena que há, a certa altura, uma história que eu conto em Maliana, que é a chamar a atenção para um helicóptero que aterra no aeroporto de terra batida de Maliana durante estes combates. Sim. Foi aí que eu me convenci de que era uma invasão. Isto é, às 2 e pouco da tarde, é então que o padre Bruno nos diz, vão-se embora. Nós vemos, de repente, um helicóptero a aterrar no aeroporto de Maliana. Não havia helicópteros do lado do Timor português. E, portanto, aquilo era o sinal de que um exército estrangeiro tinha entrado num território. Maliana fica a 6 km da fronteira. Em 7 de dezembro, a 7 de dezembro de 1975, fez 20 anos a semana passada, a Indonésia já tinha tomado conta da Batugadé, Maliana, sim, já Balibó, tinha chegado a Atabai. Lembras-te, e os espectadores certamente também se lembram, os que acompanharam esta reportagem, daquela entrevista ao Sargento Aquiles, que estava com os jovens. Exatamente. Já tinham chegado aí a Atabai, portanto já muito para o interior. E eles chegaram nesta altura, julgo que 2, 3 dias depois, instalaram-se aí. Instalaram-se até Atabai e nunca mais saíram de lá. Há uma pergunta que eu tenho de fazer. Porquê que, no final, quando regressaste a Portugal, não pegaste neste material e não o estruturaste assim, desta forma ou de outra? Houve coisas que nós fomos mandando enquanto lá estivemos. Outras fomos não foi feita uma grande reportagem sobre este material? Não foi feita por 2 razões. Primeiro, ninguém se interessava por Timor. Repara que nós chegamos no final de outubro. A independência de Angola era em 11 de novembro. Todas as atenções estavam viradas para Angola e para a guerra que havia em Angola. E logo a seguir veio o 25 de novembro. De qualquer maneira, a RTP, eu sugeri à RTP, pedi à RTP, autorização para fazer um filme. Na altura? Um filme destes, que seria este. Este foi montado por ti. O meu provavelmente não seria muito diferente. Aliás, agradeço a forma como foi feito. Foi muito profissional. Pedi para fazer um filme de meia hora, que fosse seguido de um debate em que estivesse presente um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu desejaria que fosse o Ministro, o Melo Antunes, em que estivesse, ou alguém da Comissão de Descolonização, Fretilin e o DT. E o que é que aconteceu? Aconteceu que não me foi dada a resposta por nenhuma das partes e, portanto, nunca chegou a ser sequer decidido que se faria esse filme, que, na verdade, repito, não interessava, aparentemente, a ninguém, porque Timor, como um elemento do Conselho dos 20, um ano antes tinha dito, numa reunião com chefes de redação em que eu estive representando o então Rádio Clube Português, Timor não valia 30 segundos na RTP, nem 3 colunas no Diário de Notícias. Hoje parece que vale um pouco mais e entretanto, tu regressaste a Timor, enfim, passado uns anos, alguma frase que possa definir um momento e outro? Sim. O final desta reportagem que tu escolheste, e que é, afinal, a última palavra que eu digo, que é a minha convicção de que os timorenses queriam a independência. Eu vivi durante 18 anos na dúvida se tinha visto bem a realidade ou não. Como eu disse também, faz hoje 8 dias, eu só vi uma parte da realidade, que foi a parte da Fretilin. Não fui autorizado pela Indonésia a entrar no Timor indonésio. Mas fiquei sempre na dúvida. Nós nunca temos a certeza, nós não somos investigadores sociais, nós passamos 3 semanas por um sítio, ouvimos umas pessoas, ficamos com uma convicção. Eu vim de Timor convicto de que o povo timorense queria a independência. E ao longo daqueles 18 anos, perguntei-me inúmeras vezes, será que eu não me terei enganado? E quando tive a oportunidade, com outros jornalistas portugueses, de regressar a Timor em 1992 para o julgamento de Xanana Gusmão, a questão que dentro de mim mais me roía, em termos até profissionais, era esta: vamos lá ver se eu me enganei. E porque, afinal, todas as informações que nos chegavam continuavam a ser apenas de um lado, que era o lado dos resistentes, não é? E vamos ver assim, será que eu andei a ser enganado? E, afinal, as pessoas gostam da Indonésia, querem lá estar. E desde o primeiro minuto que eu e
a enviada do Independente e do Diário de Notícias e todos os outros jornais, desde o primeiro minuto no aeroporto de Dili até ao último momento, 10 dias depois em que nós saímos de lá, todos os indícios, todas as pessoas com quem falámos, tudo nos mostrou que aquela última frase que eu fiz como repórter que eu disse como repórter em 1965 estava certa. Hoje continuo convencido que os timorenses, na sua maioria, querem a independência. Eu diria até, não querem a Indonésia. E estou convencido, e é esse orgulho, se me permitirem, com todos os defeitos profissionais, técnico-profissionais, destes pedaços de reportagem, tenho orgulho de não me ter enganado, embora tenha muita pena do destino do povo de Timor ao longo destes 20 anos. Agora, vamos falar já um pouco só de hoje em dia. Há ações mais espetaculares, a guerrilha está menos ativa e há estas ações mais mediatizadas. Tu crees que este é o caminho mais certo para eles conseguirem convencer o mundo da justiça da sua causa? Os timorenses já fizeram tudo. Morreram 200 mil, fizeram guerrilha, foram desbaratados, embora conseguissem sempre manter a lamparina, a chama na lamparina acesa, fizeram petições, gritaram nas Nações Unidas, pediram ao Papa, fizeram tudo. Penso que esta ação é uma espécie de intifada, é uma ação inteligente, é uma ação que é mediatizável. Penso que o mundo já não tem alibi nenhum para continuar a assobiar e a olhar para o lado, porque aquele povo já disse, já mostrou por todas. O que é que será necessário mais para que a gente se convença que aquele povo não se vergou ao invasor? Há um país que pode ser determinante na alteração da situação em Timor-Leste, que são os Estados Unidos. Querias que se os Estados Unidos mudassem, alterassem a sua posição em relação à ocupação indonésia que Timor Sem dúvida tinha? nenhuma. Os timorenses têm lutado contra tudo e contra todos. Precisavam apenas de um sorriso, já nem digo de simpatia, um sorriso distraído, de apoio distraído dos Estados Unidos para que tudo se resolvesse. Obrigado. Adelino Gomes, jornalista. Na próxima semana voltaremos a focar a questão de Timor-Leste. O correspondente da RTP em Washington faz um balanço sobre a evolução da questão timorense na agenda política da sociedade norte-americana. Este programa chegou ao fim. Regressamos na próxima segunda-feira. Boa noite.